Bem-vindo, você está no meu gabinete. E nós estamos lendo os clássicos. Temos lido alguns livros que são importantes para o nosso pensamento reformado, para o nosso pensamento cristão. Nós vamos seguir lendo um trecho de Bavinck, Herman Bavinck, um teólogo, um clérigo holandês que muito orientou o pensamento reformado. Importantíssimo para todos nós lermos e termos a mente esclarecida naquilo que para nós é uma correta exposição da Escritura. Eu quero ler com você, hoje, aqui, mais uma vez, na Dogmática Reformada, um texto que fala a respeito da imagem de Deus. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem do Senhor. E Bavinck diz assim: a criação culmina na humanidade, em que o mundo espiritual e o material são unidos. De acordo com o relato da criação em Gênesis 1, a humanidade, homem e mulher, foi criada no sexto dia, segundo Gênesis 1, verso 26 e seguintes, depois da criação dos animais terrestres. Por meio dessa organização, a Escritura ensina também a existência de estreita relação entre homem e animal. Ambos foram criados no mesmo dia. Ambos foram formados do pó da terra. Mas, juntamente com essa semelhança, há também uma grande diferença. Ao comando de Deus, os animais foram produzidos pela terra. O homem, porém, foi criado depois de deliberação divina à imagem de Deus, para ser mestre sobre todas as coisas. Interessante nós pensarmos a respeito disto. Nós percebemos, segundo o escrito de Bavinck, como uma correta exposição e reflexão a respeito do texto sagrado lá em Gênesis capítulo 1, especialmente o verso 27, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem. Ora, se nós somos imagem de Deus, se nós somos criados segundo o modelo e o padrão comunicado de Deus para nós, ora, se somos capazes de sermos sábios, se somos capazes de amar, se somos capazes de tratar com misericórdia, se recebemos características que são características divinas, se somos criados com a consciência de que há em nós uma natureza também espiritual, se somos criados à imagem de Deus, nós temos pelo menos uma implicação necessária para o nosso tempo. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus e isto tem necessariamente uma implicação. A implicação é de que se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, quem define o padrão de Deus para a nossa vida, quem define o padrão adequado, correto, o padrão que vai levar o ser humano a ser plenamente aquilo que ele foi criado para ser, é o Senhor. Se nós somos a imagem de Deus, é dele a lei, é dele a regra, que estabelece que nós devemos ser e a regra que estabelece aquilo que devemos fazer. É muito comum que hoje em dia você e eu ouça o seu coração aquilo que a palavra não aprova. Aliás, o seu coração, diz a palavra de Deus, trilha caminhos de morte. O seu coração e o meu coração, segundo a palavra de Deus, são enganosos. Portanto, você e eu não devemos seguir o nosso coração, seguir a nossa intuição, seguir aquilo que é racional e lógico para o padrão do homem. Se somos a imagem e semelhança de Deus, quem define o padrão é o Senhor. E sabe o que nós devemos fazer
A partir do momento que tomamos a consciência de que somos criados à imagem de Deus, devemos seguir o padrão bíblico, o padrão da Escritura. Como empregados, como patrões, como maridos, como esposas, na condição de filhos, na condição de homens da sociedade plantados nesse mundo aqui. Quem define o padrão não é o andar da sociedade do tempo presente. Não interessa se todos fazem. Não interessa se para o nosso tempo isso é normal. Não interessa se para a sociedade na qual nós estamos inseridos é assim que se faz. O nosso padrão é o padrão da Escritura. É por isso que nós lemos a Bíblia. É por isso que nós amamos a Bíblia. É por isso que nós estudamos a Bíblia. É por isso que nós caminhamos segundo aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Você já leu sua Bíblia hoje? Se você é a imagem de Deus, se eu sou a imagem de Deus e a palavra de Deus diz que nós somos, o padrão é dele. Você tem se alimentado de quê? Você tem se orientado por meio de quê? Leia sua Bíblia. Obedeça a palavra de Deus. Ouça Deus falando com você por meio da Sagrada Letra. E assim, aquilo que você ler, iluminado pelo Espírito Santo, tome consciência de que aquele é o padrão. Bavinck falou que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas muito antes de Bavinck, Gênesis 1 nos garante isso. Se é assim, o padrão é dele. Não é seu, nem da filosofia do tempo presente e nem da atual sociedade corrupta e perversa. Siga o padrão da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo.